direto do Paleo FX, o maior evento nutricional paleo do mundo, que foi em Austin, no Texas, onde eu fui fazer minhas anotações para poder trazer aqui para a família emagrecer de vez todas as novidades para a gente formar, né, afinal, essa bolha de proteção, de informação verdadeira sobre saúde, emagrecimento, boa forma e estilo de vida. Hoje eu quero trazer um conteúdo muito interessante passado por uma das pessoas que eu mais respeito nessa área nutricional, que é o grande Chris Kresser, né? Uma pessoa que a gente menciona bastante, a gente respeita bastante, uma pessoa muito boa, que faz um trabalho muito legal. E eu quero te trazer então 3 mentalidades, né, da nova medicina, entre aspas, que todos deveriam ter. A realidade que a gente vive hoje é uma realidade onde mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro está acima do peso ou com diabetes. 1 bilhão de pessoas, né? É muita gente. E é a maior quantidade proporcionalmente à população da história do ser humano. Então alguma coisa muito errada está acontecendo com o que a gente está fazendo. Isso não é novidade para ninguém, principalmente se você segue a gente aqui, né? O nível de obesidade, diabetes, problemas cardíacos, problemas mentais, inclusive câncer, estão indo ladeira abaixo. Ou melhor, ou pior, na verdade, o gráfico tem ladeira acima, né? Então isso que a gente quer evitar. Um dos grandes problemas é que a gente vive numa cultura remediativa. É uma cultura que trata as consequências, trata as doenças e não é voltada à prevenção. Ou pior ainda, é uma cultura que trata os sintomas e não as causas. As pessoas vão no médico quando elas já estão com dor, querem uma solução, band-aid rápido para dor. E o médico normalmente receita o que precisa, mas não trata a causa. Então a gente trata sempre os sintomas, mas não dá atenção às causas do problema. É isso que está acontecendo também com a obesidade. Então vamos lá para 3 mentalidades fortes aí da nova medicina, a medicina moderna que eu espero que surja aí, mas eu quero te passar essas 3 mentalidades que você pode ter já para que você seja uma semente aí de mudança já no seu ambiente, porque é assim que a gente começa a mudar o todo, né? Uma pequena porção de cada vez. O primeiro ponto, a primeira mentalidade é ter consciência do expossomo. Exposome em inglês, nem existe a palavra em português, eu acho, que basicamente é tudo que não é genético. Tudo é a maneira como você vive, o teu estilo de vida, tudo que afeta você de forma externa, tudo. Os raios solares, o que você come, o que você bebe, o que você coloca no seu corpo, a maneira como você vive o seu dia a dia, como você faz exercício, não faz exercício, onde você vive no mundo, a fumaça da rua, tudo que afeta o teu corpo humano, tudo que é externo e afeta o seu corpo humano, tudo que não é genético. Está ciente de quanto o expossomo afeta você, afeta a sua saúde, afeta o seu estilo de vida e a sua integridade como ser humano, a sua qualidade de vida em si. Uma coisa também que é importante se ter em mente é que somente 10%, né, 10% das doenças são de causa genética. Então a gente não pode achar que por causa genética a gente não tem o que fazer. Eu sugiro inclusive que você veja o vídeo que eu gravei recentemente, que é como mudar a sua genética, né? Como mudar a sua genética através da sua alimentação. Então o Chris Kresser veio para falar isso também. 10% dos problemas de doenças são genéticos. O resto é desenvolvido principalmente por causa do expossoma, das suas características de exposição, de como você vive. Outra coisa que pouca gente sabe é que o expossoma, na verdade, é o responsável por ativar ou desativar os seus genes. Então se você tem uma predisposição genética, tudo bem, uma predisposição, não é seu futuro certo. Então, a maneira como você vive vai ser responsável por ativar ou não a sua predisposição, ativar ou não os genes do seu corpo para desenvolver certas condições. O mais importante de tirar as questões do expossomo é realmente prestar atenção que como você vive, a maneira como você vive, o seu estilo de vida é o que vai definir a sua forma física, a sua saúde e quão boa vai ser a sua qualidade de vida. E não aceitar a genética como desculpa para não fazer nada, porque a gente viu somente 10% das doenças é dito aí pela ciência ser causado por problemas genéticos. Então, o que importa é o seu estilo de vida, é nisso que você precisa focar. Outra grande mentalidade aí é pensar sempre com a perspectiva ancestral ou evolucionária. Isso é uma coisa que a gente fala bastante, o pessoal da Paleo fala bastante dessa questão, porque faz sentido. Tudo que você precisar considerar para você avaliar se é uma boa ideia ou não é uma boa ideia de você mudar o seu estilo de vida, fazer um hábito novo, por exemplo, é sempre pensar com a perspectiva evolucionária. Isso faz sentido biológico, faz sentido evolucionário do ser humano. É bom de ter sempre isso em mente para definir se alguma coisa faz sentido ou não. A própria revolução industrial que aconteceu, se a gente pegar a história inteira da humanidade, o momento depois da revolução industrial é uma fatia muito pequena, ou seja, mudou drasticamente a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente vive.
e somente uma pequena fatia da nossa história. Então, o nosso gene, nossa bagagem genética não mudou ainda suficientemente para se adaptar a isso. E prova disso tudo é essa questão toda de problema de saúde de todos os tipos que estão acontecendo por causa da revolução industrial, da agricultura, dos alimentos processados, modificados, refinados. Tudo isso é uma novidade para a nossa evolução. Talvez daqui várias gerações o nosso corpo consiga processar melhor essas coisas. Mas agora, a prova que não está sendo bem processada pelo corpo é os níveis recordes de obesidade e doenças relacionadas à síndrome metabólica, por exemplo. Outra coisa sobre a agricultura é que a partir da agricultura, a densidade nutricional média dos alimentos que o ser humano ingere caiu drasticamente. Prova disso, por exemplo, a invenção da farinha de trigo, por exemplo, a farinha de trigo. O pessoal refina o trigo o máximo possível, tira tudo possível, faz aquela farinha, aquele pó branco. Daí o que aconteceu? Quando eles inventaram isso, começou a disseminar para a população começou a apresentar vários problemas de saúde por deficiência de vitaminas, por exemplo. O que acontece? Eles têm que injetar de volta vitaminas e minerais nessa farinha, nesse pó branco. Ou seja, é meio ridículo, né? A gente tira um monte de coisa, daí não sobra nada, depois a gente tem que injetar de volta nutrientes e vitaminas. Isso acontece também com cereais matinais que as crianças comem todo dia por aí e outros produtos industriais refinados processados. Então a gente perdeu a conexão com alimentos verdadeiros. Então, apesar da agricultura e da revolução industrial fazer parte da evolução da humanidade, ser algo útil, a nossa nutrição realmente está pecando bastante. A nossa densidade nutricional da nossa alimentação, em média, caiu muito a partir desse momento. Então, quando a gente volta a comer de acordo com a alimentação forte, por exemplo, voltado a alimentos de verdade, a gente começa a retomar, reverter a situação e aumentar novamente a densidade média nutritiva da nossa alimentação. Então, tenha sempre em mente que pensar sempre com um viés evolucionário ancestral é uma coisa muito útil, que vai te ajudar bastante, é uma ferramenta, uma arma poderosa para te ajudar bastante a tomar as melhores decisões para você decidir o que fazer com o seu exposome, né, com o seu exposome e da maneira como você vive o seu estilo de vida. E o terceiro e último ponto, a terceira e última mentalidade é ter em mente uma medicina holística, né? O nosso corpo humano, ele é uma coisa holística, ou seja, tudo é interconectado. Hoje em dia a gente tem a medicina especializada em várias partes. Tem médico do coração, tem médico do rim, tem médico, né, do pulmão, tem médico da garganta, tudo separado, como se o corpo fosse como um carro, que você tem o motor, tem a embreagem, tem a transmissão e tudo funciona individualmente, depois você conecta e funciona beleza, né? Só que no corpo humano não é assim, é um sistema biológico, é um sistema mecânico. Então uma parte que você afeta, uma vez que você afeta alguma coisa, pequena coisa no corpo, que aparentemente não tem conexão com o resto, vai ter impacto no resto. E essa medicina holística, que já existe no mundo, mas precisa ser mais disseminada, realmente leva isso em consideração, levar que tudo é interconectado. Qualquer mudança de estilo de vida, alimentação que você faz, seja boa ou ruim, vai afetar de N formas, até formas que a gente nem sabe ainda, o seu corpo, a maneira como você vive e a sua saúde a longo prazo. Outra coisa legal também é focar em medicina funcional, né? Funcional, antioxidantes, benefícios positivos da sua alimentação, focar em efeitos colaterais positivos e não em problemas. Fazer um viés positivo da forma como a gente vive, focando mais nos positivos, nas coisas boas que acontecem e não nos efeitos colaterais negativos, nos problemas. Aliás, é interessante perceber como que as pessoas adoram falar dos problemas que tem, né? Tem gente que adora sentar no banco e começar a disputar quem tem o maior dor nas costas, quem maior tem um problema, N problemas diferentes, exóticos que ninguém mais tem, né? Mas para mim, na minha opinião, o mais legal é realmente ver, discutir sobre coisas boas, positivas, que vão te ajudar a manter uma mentalidade positiva. Afinal, holística, novamente, a maneira que o seu cérebro funciona, a positividade do seu cérebro vai afetar a sua saúde no geral, a maneira como você vive e vê o mundo. E outra coisa muito importante da medicina moderna também é uma medicina que tem que incentivar a tratar pacientes e não doenças. Tratar pessoas e não doenças e problemas. Tem que os médicos, os profissionais, têm que ver os pacientes como pessoas, como indivíduos e não como doenças. Então, tratar isso de forma holística, né? Isso que realmente resume tudo. Então, são 3 mentalidades rápidas que eu queria passar para você da medicina moderna. É uma coisa que está mudando o mundo, só que precisa ser muito mais disseminada do que é até agora. Espero que tenha sido útil para você isso aí, ok? Siga aqui o Emagrecer de Vez, siga esse canal no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Faça parte dessa bolha de informação protetora sobre as verdades de emagrecimento, estilo de vida e boa forma. Eu sou o Rodrigo Polesso, fico por aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Então, um grande abraço e até lá.